Episódio 8: Camadas ocultas, hermetismo, leitura esotérica e as dimensões simbólicas profundas do santuário. Chegamos ao último episódio desta série e chegamos a ele com uma vantagem que os episódios anteriores nos deram: 7 horas de exploração rigorosa da história, da arte, da arqueologia e da devoção do Santuário da Nazaré. Esta vantagem não é apenas informativa, é epistemológica. Porque o que nos permite agora abordar com honestidade intelectual as dimensões mais especulativas e mais fascinantes do santuário, as que habitualmente se designam como esotéricas, herméticas ou ocultas, é precisamente o facto de termos estabelecido, com a maior precisão possível, o que se sabe, o que se suspeita e o que se inventa sobre este lugar. A dimensão esotérica de um espaço sagrado não é necessariamente falsa porque é especulativa. É especulativa e deve ser apresentada como tal, e porque as evidências que a sustentam são parciais, porque as conexões que estabelece entre fenômenos distintos não têm sempre suporte documental, e porque a tentação de encontrar padrões onde há coincidências é uma das armadilhas mais sedutoras do pensamento simbólico. Dito isto, a análise cuidadosa de um espaço como o Santuário da Nazaré revela dimensões de sentido que a historiografia convencional tende a subvalorizar e que merecem ser exploradas com rigor, com curiosidade e com a consciência clara dos seus limites. Neste episódio, percorremos 5 dimensões: o santuário como espaço de hierofania e axis mundi, a gruta como arquétipo universal e iniciático, a geometria e a numerologia sagrada do conjunto, as leituras alquímicas e herméticas da iconografia e, finalmente, a posição do santuário na rede europeia de lugares sagrados de tradição complexa. Ao longo de todo o percurso, indicaremos com precisão o estatuto epistemológico de cada afirmação, se é facto estabelecido, interpretação sustentada ou especulação fundamentada. O santuário como espaço de hierofania, uma leitura eliadiana. O conceito de hierofania, a irrupção do sagrado no espaço e no tempo profanos, desenvolvido por Mircea Eliade na obra O Sagrado e o Profano de 1957, é um dos instrumentos conceptuais mais úteis para a análise do Santuário da Nazaré. Eliade distingue entre o espaço homogêneo e sem qualidade da experiência ordinária e o espaço heterogêneo da experiência religiosa, onde certos pontos são qualitativamente diferentes do resto e pontos onde o sagrado se revelou e onde essa revelação pode ser revivida. O sítio da Nazaré apresenta uma acumulação de hierofanias que raramente se encontra com esta densidade num único lugar. A gruta primitiva é o ponto de ocultação e preservação do sagrado durante o período de tribulação. O bico do milagre é o ponto de irrupção do sagrado no momento de perigo extremo. O altar-mor é o ponto de presença permanente do sagrado, manifestado na imagem. A cúpula é o ponto de comunicação vertical entre o humano e o divino. E o promontório como um todo é o ponto de encontro entre o terrestre e o marítimo, o finito e o infinito, uma hierofania topográfica de longa data, anterior a qualquer narrativa cristã sobre o lugar. A análise eliadiana não afirma que as hierofanias são reais no sentido empírico. Eliade era muito cuidadoso a este respeito. Afirma que as hierofanias são reais no sentido fenomenológico. São experiências que algumas pessoas têm em certos lugares e que têm consequências reais nas suas vidas e nas suas culturas. O facto de o Santuário da Nazaré ter gerado, ao longo de 8 séculos, um dos mais ricos patrimônios artísticos, arquitetônicos e devocionais de Portugal, é em si mesmo a prova da realidade fenomenológica das hierofanias que ali ocorreram independentemente de qualquer posição sobre a sua natureza metafísica última. O promontório como axis mundi atlântico. Em muitas cosmologias de tradição oral e nas primeiras religiões históricas, existe um ponto privilegiado do universo onde os 3 planos cósmicos, o céu, a terra e o submundo, comunicam.
Este ponto é o axis mundi, o eixo do mundo, e está simbolicamente representado por montanhas sagradas, árvores cósmicas, colunas, mastros e outros elementos que ligam verticalmente os planos da existência. A montanha do Olimpo dos gregos, o Monte Meru do hinduísmo, o Yggdrasil da cosmologia nórdica, o Monte Sinai dos hebreus são expressões diferentes da mesma intuição cosmológica. Há um ponto no espaço que é mais do que espaço, que é eixo de orientação do universo. O promontório da Nazaré não é, em sentido estrito, uma montanha sagrada de tipo mitológico, mas cumpre, na experiência dos que o habitam e frequentam, uma função análoga. É o ponto mais extremo da terra europeia neste sector do litoral, o limite onde o continente se desfaz no oceano. É visível de grandes distâncias no mar, servindo de baliza de orientação aos navegantes. E é o lugar onde, segundo a tradição, o sagrado se manifestou repetidamente ao longo de séculos. Esta combinação de extremidade geográfica, visibilidade panorâmica e densidade de experiências sagradas confere ao promontório da Nazaré a função existencial do axis mundi, o ponto de referência que orienta o mundo a partir do seu limite. Num contexto mais amplo, o sítio da Nazaré pertence a uma rede de promontórios sagrados do litoral atlântico ibérico que partilham esta função de limite e de orientação. O Cabo de São Vicente, o fim do mundo dos romanos, o Cabo da Roca, o Cabo Finisterra na Galiza. Estes pontos extremos da costa europeia foram, em diferentes épocas e culturas, sacros e lugares onde os rituais de passagem se realizavam, onde os mortos eram conduzidos para o além marítimo, onde os deuses eram invocados antes das partidas e agradecidos nos regressos. O sítio da Nazaré, com o seu santuário mariano, que é também um promontório de pescadores, insere-se nesta longa tradição de sacralização dos limites da terra. A gruta, arquétipo universal e espaço iniciático. A gruta de Frei Romano, o espaço mais antigo e mais carregado de sentido de todo o complexo, pertence ao mais universal dos arquétipos espaciais sagrados. Desde as pinturas rupestres do Paleolítico Superior, há mais de 30.000 anos, a gruta é o espaço onde os seres humanos praticam atos rituais de enorme intensidade. O que se faz nas grutas não é o que se faz à luz do dia, é o que se faz nas trevas, no interior da terra, longe dos olhos do mundo. A gruta é, nas cosmologias mais antigas, o ventre da terra, o lugar de onde a vida emerge e para onde regressa. Entrar na gruta é entrar na terra, é aproximar-se do princípio generativo que anima o mundo. Esta intuição é de uma antiguidade e de uma universalidade que transcendem qualquer tradição cultural específica. Encontramo-la nas culturas aborígenes da Austrália, nas tradições dos povos ameríndios, nas religiões do Médio Oriente Antigo, na Grécia Clássica, no mundo romano. A gruta de Las Caux, com as suas pinturas de animais que parecem mover-se nas paredes irregulares à luz das tochas, é o testemunho mais antigo que temos de uma utilização ritual deste arquétipo. No contexto cristão, a gruta assume significados que são ao mesmo tempo novos e contínuos com esta tradição mais antiga. A gruta de Belém, onde Jesus nasceu segundo os evangelhos apócrifos e a tradição patrística, é o ventre da terra que acolhe a descida do divino ao humano, a encarnação representada espacialmente como entrada na profundidade da terra. A gruta do sepulcro, onde Cristo foi depositado após a morte e onde ressuscitou, é o mesmo espaço de morte e renascimento que as tradições mais antigas associam à caverna. As catacumbas, onde os primeiros cristãos celebravam os seus mistérios, são o prolongamento subterrâneo desta tradição. A gruta do sítio da Nazaré, neste contexto, é muito mais do que um abrigo rochoso onde um monge viveu no século VIII. É um espaço que condensa, na sua materialidade, uma história longa de relação humana com a profundidade, com a ocultação e com a revelação. A imagem que ali foi depositada e que ali ficou durante séculos antes de ser redescoberta, segue o padrão arquetípico da semente enterrada que germina no momento propício, da vida que se preserva nas profundezas durante o inverno do mundo.
geometria sagrada e numerologia, entre a análise e a especulação. Uma das dimensões da análise esotérica dos espaços sagrados que mais estimula o interesse e que mais cuidado exige é a da geometria sagrada e da numerologia. A premissa é a seguinte: os construtores dos grandes edifícios religiosos medievais e barrocos não eram indiferentes às proporções e às medidas dos seus edifícios. Codificavam, na geometria construtiva, significados simbólicos que os iniciados podiam reconhecer e que o conjunto irradiava independentemente da consciência dos seus visitantes. Esta premissa tem um núcleo de verdade histórica. Os tratadistas de arquitetura, desde Vitrúvio, passando por Alberti e chegando a Palladio, discutiram extensamente as proporções arquitetônicas como instrumento de harmonia e de significado. A proporção áurea, o número φ, aproximadamente 1,618, foi extensamente utilizada na arquitetura do Renascimento e do Barroco como princípio generativo de proporções consideradas esteticamente perfeitas. E a numerologia bíblica, os números 7, 12, 40 e os seus múltiplos e combinações, estava presente na consciência cultural de todos os artistas do período. O documento Análise profundamente detalhada dos elementos simbólicos do Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, um dos documentos que serviu de base a esta série, propõe várias leituras numerológicas do conjunto. O número 28 da imagem, resultado de 4 vezes 7, combinando o quaternário terrestre e o setenário celeste, a recorrência do número 7 nos altares e nos padroeiros, a orientação este-oeste como eixo simbólico. Estas leituras são estimulantes como exercício hermenêutico, mas é importante reconhecer que a maior parte delas não tem suporte documental que confirme a intencionalidade dos construtores. Há uma diferença metodológica crucial entre identificar uma proporção áurea num edifício e afirmar que os seus construtores a utilizaram conscientemente com intenção simbólica. A primeira é uma observação geométrica verificável. A segunda requer evidência documental da intenção, contratos, cartas, tratados, e que na maioria dos casos não existe. Os investigadores que trabalham com geometria sagrada tendem a confundir as duas, transformando uma observação verificável numa afirmação histórica que não é sustentada pelas evidências disponíveis. A orientação do santuário para a nascente é um caso diferente. Aqui temos documentação histórica da intenção. A reorientação foi uma decisão deliberada da campanha de Luís de Frias, documentada nas fontes, e a sua motivação litúrgica é a orientação para o Oriente canônica nas igrejas cristãs. A leitura desta orientação como eixo simbólico solar que liga a entrada Ocidente-Morte ao altar-mor Oriente-Vida é uma interpretação simbólica perfeitamente sustentada pela tradição hermenêutica da arquitetura eclesiástica medieval e moderna. A talha dourada como linguagem do divino. A profusão de talha dourada que reveste o interior do Santuário da Nazaré, nos altares, no trono da Virgem, nos púlpitos, nas molduras e nas colunas salomônicas do altar-mor, é um dos elementos mais imediatamente impressionantes do espaço e um dos mais ricos do ponto de vista da análise simbólica. O ouro, nas tradições religiosas que atravessam as culturas mediterrâneas, é o metal do sagrado por excelência. É o metal que não enferruja, que não se degrada, que mantém o seu brilho inalterável ao longo dos séculos. Na tradição alquímica, que floresceu exatamente no período em que a talha dourada portuguesa atingiu o seu apogeu, nos séculos XVII e XVIII, o ouro é o produto final da grande obra. A matéria-prima transformada, o plomo ou chumbo tornado sol, a imperfeição convertida em perfeição. A leitura da talha dourada do Santuário da Nazaré como representação da luz incriada, a luz de Deus que não é luz física, mas é a fonte de toda a luz, tem fundamento na teologia cristã medieval. O ouro da arte sacra medieval não é apenas decoração, é teofania, manifestação visual do caráter divino do espaço.
Quando os visitantes do século XVIII entravam no santuário e viam as paredes e os altares brilharem de ouro à luz das velas, não viam apenas beleza, viam o que a teologia lhes ensinava a reconhecer: a imagem da glória divina que aguarda os justos no paraíso. As colunas salomônicas do altar-mor, as colunas em espiral que enquadram o trono da Virgem, merecem atenção especial. O nome salomônico refere-se à suposta forma das colunas do Templo de Salomão em Jerusalém, e a sua utilização no barroco europeu tem uma longa história que passa por Bernini e pela Basílica de São Pedro em Roma. Há neste nome uma ressonância templária e esotérica que não deve ser ignorada, mas também não deve ser sobrevalorizada. As colunas salomônicas eram, no período barroco, um elemento de repertório arquitetônico amplamente difundido, utilizado por artistas e arquitetos que provavelmente não tinham qualquer intenção esotérica específica, mas cujos edifícios, ao utilizarem este elemento, incorporavam involuntariamente as ressonâncias. O santuário na rede dos lugares sagrados europeus. Uma das perspectivas mais estimulantes para a análise do Santuário da Nazaré do ponto de vista das tradições simbólicas mais amplas é a sua posição numa rede de lugares sagrados europeus que partilham características estruturais, topográficas, iconográficas, narrativas de grande consistência. Esta rede inclui, entre outros, os grandes santuários de virgens negras, Montserrat, Catalunha, Czestochowa, Polônia, Liput-en-Velay, França, Guadalupe, Extremadura espanhola. Todos eles se situam em locais topograficamente marcados, montanhas, promontórios, lugares de difícil acesso. Todos veneram imagens de origem miraculosa ou lendária com a estrutura narrativa da ocultação redescoberta. Todos se encontram nos grandes eixos de peregrinação medieval. Os caminhos de Santiago são o exemplo mais paradigmático, e todos apresentam, em graus diferentes, a sobreposição de um culto cristão sobre. A consistência destas características não pode ser explicada por simples imitação. Os santuários são demasiado diferentes entre si, em demasiados contextos culturais distintos, para que o modelo de difusão por imitação seja suficiente. Eliade proporia que estas características comuns refletem estruturas arquetípicas da experiência religiosa humana, padrões que emergem de forma convergente em culturas diferentes, porque correspondem a necessidades psicológicas e espirituais fundamentais da condição humana. Uma perspectiva mais recente, desenvolvida pelos estudos de geografia sagrada de autores como Jean Michel e Paul de Verax, propõe que estes lugares sagrados partilham características geológicas e geomagnéticas específicas, linhas de falhas, afloramentos de rocha cristalina, campos magnéticos locais, que podem influenciar a experiência humana do local e contribuir para sua sacralização. Esta hipótese é de natureza especulativa e controversa. Nem a geologia nem a neurociência a confirmam de forma robusta, mas tem o mérito de chamar a atenção para a materialidade do sagrado, para o facto de que os lugares sagrados não são apenas construções culturais, mas também lugares físicos com características específicas que podem influenciar a experiência dos que os frequentam. O veado, o demônio e a Felix Culpa, teologia do milagre. Ao longo desta série, a estrutura narrativa do milagre de D. Fuas Roupinho foi analisada sob múltiplos ângulos. Neste episódio final, vale a pena abordar uma dimensão que ficou reservada para o fim, a leitura teológica do papel do mal na narrativa do milagre. Na versão mais difundida da lenda, o veado que conduz de Fuas ao precipício é identificado com o demônio, o mal disfarçado de atração. Esta identificação não é apenas uma moralização popular, é uma estrutura teológica de grande profundidade. O demônio, ao tentar conduzir de Fuas à morte, condulo inadvertidamente ao encontro com a Virgem. O mal torna-se instrumento do bem. A tentação gera a graça. O precipício que deveria matar transforma-se no lugar de nascimento de uma devoção que durará séculos. Esta estrutura é conhecida na teologia cristã clássica como Felix Culpa, a culpa feliz de Adão que tornou necessária a encarnação salvadora, o mal que é precondição do bem maior que lhe sucede.
É uma das intuições teológicas mais paradoxais e mais fecundas do cristianismo, a ideia de que Deus não apenas permite o mal, mas é capaz de o usar como instrumento da sua providência. No contexto do milagre da Nazaré, esta intuição está dramatizada de forma particularmente clara. O demônio veado planeia a morte de D. Fuas, a Virgem usa essa mesma situação de morte iminente para revelar-se ao cavaleiro e ligá-lo para sempre ao seu culto. O mal é, literalmente, o veículo da graça. Esta leitura não é uma invenção esotérica. Está presente na tradição teológica, patrística e medieval e é perfeitamente coerente com a narrativa tal como foi transmitida pelas crônicas seiscentistas. O que a análise simbólica acrescenta é a consciência de que esta estrutura não é exclusiva da tradição cristã, é uma estrutura mítica de ampla distribuição cultural, presente nas narrativas de transformação de culturas muito diversas. O herói que é conduzido ao limiar da morte e regressa transformado, o mal que se torna o instrumento involuntário do bem, o precipício que é simultaneamente o fim e o começo. O milagre de D. Fuas Roupinho é também, neste sentido, uma narrativa de fundo universal vestida de roupas ibéricas medievais. O santuário como texto aberto. Chegamos ao final de 8 episódios que percorreram o Santuário da Nazaré nas suas dimensões histórica, arqueológica, artística, devocional e simbólica. É tempo de uma reflexão final sobre o que este percurso nos ensinou, não apenas sobre o santuário específico, mas sobre o que significa ler um lugar sagrado com atenção e rigor. O Santuário de Nossa Senhora da Nazaré é, como procuramos mostrar, um texto de enorme complexidade, um texto cujas linguagens são a pedra, o azulejo, a madeira dourada, a tela, o baixo relevo e a narrativa lendária que os une. Ler este texto exige o domínio de múltiplos códigos: histórico, arquitetônico, iconográfico, teológico, antropológico e simbólico. Mas exige também, e talvez acima de tudo, a capacidade de manter simultaneamente abertas perspectivas que se tendem a excluir mutuamente. O rigor histórico e a sensibilidade simbólica, o ceticismo crítico e a abertura ao sentido, a atenção aos factos e a consciência de que os factos nunca esgotam o significado de um lugar. O lugar sagrado é sempre mais do que a soma das suas partes verificáveis. É também o conjunto de experiências que gerou, a rede de significados que acumulou, a comunidade de pessoas que o frequentou e que o transformou ao frequentá-lo. O Santuário da Nazaré existiu porque houve pescadores que invocaram a Senhora antes de sair para o mar, reis que lhe fizeram promessas antes de grandes empresas, doentes que pediram cura, grávidas que pediram proteção, crianças que foram trazidas em oferta de gratidão. Existiu porque houve um Frei Bernardo de Brito que escreveu uma lenda e a inscreveu em pedra. Existiu porque houve um Van der Cloet que pintou a azul e branco os episódios do Antigo Testamento para as paredes de um santuário que nunca visitou. Existiu porque houve um Paulo de Almeida, filho da terra, que, entalhando o trono da Virgem, estava a entrar em diálogo com a tradição que o formara. E existe hoje porque continua a ser, para muitas pessoas, um lugar onde acontece o que os santuários prometem, o encontro com algo que transcende o cotidiano. A experiência de que o mundo é maior do que o que vemos, a sensação de que há uma ordem no caos da existência e que essa ordem tem um rosto que é possível invocar. Seja qual for a nossa posição sobre a natureza metafísica desse encontro, a sua realidade fenomenológica é inegável, e é essa realidade que os 8 episódios desta série tentaram honrar com rigor e com respeito.